Então, a gente vai começar com reações de poliadição. Vamos ver vários mecanismos, entender um pouquinho mais as reações de poliadição. Quando a gente terminar as reações de poliadição, que vai ser daqui a umas 2 semanas mais ou menos, aí a gente vai começar a estudar as reações de policondensação. Então, primeiro, o que são essas reações de poliadição? São reações em que vai acontecer o mecanismo de adição em ligação dupla, em ligação tripla ou ciclo. A gente viu casos de ligação dupla e a ligação dupla é o que mais acontece em reações. Então, a maioria dos polímeros de poliadição são do tipo adição e ligação dupla. Ciclo, a gente viu o etileno, o óxido de etileno, o óxido de propileno também é um exemplo. A gente não viu nenhum exemplo de tripla, então aqui eu vou fazer um exemplo com ligação dupla, cada um deles, só para a gente lembrar. Então aqui assim, ó, o que seria essa adição de ligação dupla? Ligação dupla. Espera aí, só um pouquinho. Adição da ligação dupla é o quê? NCH2 dupla CH2, catalisador, vira CH2, CH2, N. É o caso do polietileno. Com ligação tripla, a gente tem um polímero, que é um polímero de poliadição de ligação tripla, que é o poliacetileno. Esse é um polímero que ele não é muito comum, ele não é um polímero que comercialmente tem uma grande importância, porque ele é um polímero que ele é um poliinsaturado. E esse poli, essas ligações duplas que ele tem ao longo de toda a cadeia, faz com que ele tenha uma baixa resistência ao intemperismo. Então, o que é o intemperismo? É condições climáticas, aumento de temperatura, oxidação, né, presença de contato com o oxigênio, e daí o que acontece é que ele, né, para aplicações, assim, que são aplicações, ele é muito instável. E só que o que acontece no caso do poliacetileno é que hoje está se trabalhando com poliacetileno com algumas aplicações que são na área de eletrônica, porque essas ligações duplas, que são ligações duplas alternadas, dão uma característica para o poliacetileno, que é a condução de corrente elétrica. Então, é um polímero que tem uma aplicação potencial nessa área, né, como sendo um polímero condutor. Então, ele vem crescendo o interesse por esse polímero poliacetileno. E com ciclo, a gente viu, no caso de ciclo, o óxido de etileno. N, catalisador, aqui também catalisador, formando o polióxido de etileno. Tá, então isso aqui é o mecanismo de adição. Então a poliadição vai acontecer através de adição em ligação dupla, adição em ligação tripla ou adição em ciclo. Ela sempre vai acontecer em 3 etapas, que é iniciação, propagação e terminação. O que é cada uma dessas etapas? A primeira etapa, que é a iniciação, a gente indica na iniciação a formação da espécie reativa. Então, existem vários mecanismos, mas a etapa de iniciação significa quando vai iniciar essa reação. Então, vai formar uma espécie reativa e essa espécie reativa vai reagir com uma unidade de monômero. Então, apenas uma molécula de monômero reagindo com essa espécie reativa, isso vai ser a etapa de iniciação. Na etapa de propagação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o crescimento da cadeia. Então, na hora de fazer o equacionamento da propagação, a gente tem que indicar que vai entrar N moléculas de monômero, e essas N moléculas de monômeros vão reagir, né? Vai ser uma incorporação, vai ser o crescimento da cadeia. E a terminação é a etapa que essa reação de polimerização, ela para. Então, vai acontecer a propagação, vai aumentando a cadeia, aumentando, e aí chega um ponto que essa reação, ela para, né? E se parar a reação, né, essa etapa é chamada de etapa de terminação. E a gente tem 4 mecanismos principais. Então, os mecanismos mais importantes da reação de poliadição é o mecanismo radicalar, catiônico, aniônico e por complexo de coordenação. Então, a gente vai ver cada um desses mecanismos,
como é que ele funciona, quais são as características e como se faz essa reação, né? Essa representação das etapas de iniciação, propagação e terminação para cada um desses mecanismos, certo? Então, a gente vai começar com o mecanismo radicalar. Então, no mecanismo radicalar, então, primeiro, quais são os iniciadores? O mecanismo radicalar, ele é chamado radicalar porque se baseia na reação de radicais livres. E os radicais livres, então a gente tem um grupo de iniciadores, geralmente peróxidos, em que eles vão por um processo de decomposição formar a espécie reativa. Então vamos fazer uma representação genérica. Como é que, né, vocês vão encontrar na literatura uma indicação de iniciador de mecanismo radicalar? Ou ele vai estar assim, ó, ou ele pode estar representado assim, ou então ele vai estar representado assim. Tá. Essa primeira representação, quer dizer, esse I é de iniciador, então que a gente vai ter a molécula do iniciador, e aí essa molécula de iniciador, ela vai acabar se decompondo formando duas espécies de radical livre. Algumas vezes nem tem assim, algumas vezes vocês vão encontrar até assim, ó, em vez de ter I tracinho I, vai estar só assim, ó, I flechinha 2I radical livre. Então, vocês vão encontrar dessas duas formas. Eu não gosto dessa primeira representação aqui, que é com I, porque eu vejo que muitos alunos, eles começam a confundir e chamam isso aqui de iodo. E, na verdade, não é para ser um iodo, é para ser um iniciador. Ou então, essa representação que indica que é um R, que é alguma coisa, e que vai acontecer essa formação de radical livre. Como é que funciona esse processo de formação de radical livre? Quando a gente tem uma ligação, vocês têm que lembrar, uma ligação covalente, a gente tem aqui o compartilhamento na ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons. Nesse compartilhamento de elétrons, o elétron vai ficar assim distribuído entre os dois átomos que formam aquela ligação covalente, e aí o que acontece? Um fornecimento de energia que pode ser aquecimento ou luz. Geralmente aquecimento ou luz é suficiente, né? Uma incidência de, por exemplo, uma radiação ultravioleta, alguma coisa assim, é suficiente, fornece energia suficiente para acontecer o rompimento dessa ligação. E aí, quando rompe essa ligação, cada átomo fica com um elétron da ligação. Então, esse átomo aqui, desse lado da cadeia, fica com um elétron, e esse aqui fica com outro. E aí a gente tem formação de uma espécie que vai ter um átomo lá que vai ter um elétron desemparelhado. Esse tipo de cisão aqui é chamado de cisão homolítica. Homolítica, porque ela acontece de uma maneira homogênea, né? Cada um dos átomos fica com. É muito comum esse tipo de cisão homolítica acontecer em peróxidos, em alguns azocompostos também, mas em peróxido é mais comum e a maioria dos iniciadores de reação radicalar são do tipo peróxido. Então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que é o peróxido de acetila. Como é que é o peróxido de acetila? A estrutura dele é assim, ó. Isso aqui. E aí, no momento que forma, né, que tu fornece as condições para que aconteça essa cisão, rompe aqui, e aí no momento que romper, a gente vai ter essa parte da cadeia aqui. E esse oxigênio aqui fica radical livre. Ainda pode acontecer, e não só pode como acontece, a decomposição disso aqui, formando CH3, radical livre, mais CO2. Pode acontecer ainda uma decomposição em que sai esse CO2 aqui. E aí, quando sai, ele sai pegando esse elétron aqui junto para conseguir fazer uma ligação dupla entre esse oxigênio, deve vir esse oxigênio, um elétron aqui do oxigênio e um elétron aqui dessa ligação.
formando aqui uma ligação dupla carbono-oxigênio, que vai ser a do CO2, e aí aqui sobra um elétron nesse CH3, e por isso que fica CH3 radical livre. Então, essa é uma das possibilidades. Então, sempre que vocês olharem assim, vai ter um iniciador, e aí vai ter essa formação na ligação ali, que é a ligação peróxido, é onde vai ter esse rompimento de ligação. Tem um outro exemplo, que é o persulfato de potássio. Na verdade, tem vários exemplos, eu vou passar depois para vocês uma lista dos iniciadores de mecanismo radicalar, mas um deles é o persulfato de potássio, que é o K2S2O8. Como é que funciona a decomposição do persulfato de potássio? Então, a gente vai naquelas estruturas de Lewis que vocês aprenderam lá com o professor Mello. Então, esse é o persulfato de potássio. Onde é que vai acontecer a formação de radical livre quando a gente fornece condições adequadas, quando fornece energia, né, num sistema que tem uma mistura com persulfato de potássio, acontece o rompimento aqui, aí fica aqui e aqui radical livre, certo? Então é assim que vai funcionar essa reação, a iniciação da reação de polimerização. Depois disso, o que vai acontecer? Essa espécie formada, que é a espécie radical livre, é a espécie que vai atacar o monômero. Então, eu vou começar fazendo uma reação bem simples, que é o mais simples possível para uma reação de polimerização, que é com o polietileno. Então, se eu vou fazer essa representação aqui da reação que a gente já viu, NCH2, dupla CH2. Agora eu vou usar um iniciador que eu vou dizer aqui o nome desse iniciador, vai ser o K2S2O8, vai ser o persulfato, não vou mais indicar catalisador. Com o aquecimento vai acontecer a polimerização. E vai formar isso aqui. Certo? Então, vamos lá. As etapas. Primeira etapa é a iniciação. Na iniciação, o que a gente tem que indicar? A formação da espécie reativa e a reação com uma unidade de monômero. Então, aqui, formação da espécie reativa. K2S2O8, com aquecimento, forma 2KSO4, radical livre. Esse radical livre vai reagir com uma unidade de monômero. Ops, espera aí. KSO4, radical livre, vai reagir com uma unidade de monômero. E aí, o que vai acontecer? Aqui, vou fazer assim. Aqui, o que acontece? A gente tem, lembra aqui de cima, que na hora que forma esse KSO4, eu tenho aqui um oxigênio com um elétron desemparelhado. Esse oxigênio com um elétron desemparelhado, aqui o oxigênio não está fazendo, não tem os 8 elétrons da última camada, então é uma espécie reativa. Essa espécie reativa, ela é do tipo eletrofílica. Ela vai atacar o composto onde estiver rico em elétrons. Onde é que está aqui rico em elétrons? Onde é que a gente tem uma exposição de elétrons? Na ligação π. Então, no momento que isso aqui ele entra em contato, né, no meio reacional, durante, né, a agitação, ele vai ter uma colisão que é chamada de colisão efetiva, e aí ele pode aqui, ó, se adicionar nesse carbono e junto com um elétron dessa ligação π, vai formar uma ligação covalente entre esse oxigênio aqui do radical do persulfato, esse oxigênio vai se ligar nesse CH2. E aí ele vai ficar assim, ó, KSO4, peraí, eita, KSO4, aquele oxigênio lá vai se ligar nesse CH2. Então, veio um elétron do KSO4 e um elétron aqui dessa ligação π. No momento que vem um elétron aqui dessa ligação π, se estabelece, se forma essa ligação covalente aqui.
Só que nesse CH2, ele estava ligado com outro CH2, que era onde ele tinha a ligação dupla, e aí o que, que vai acontecer? Vai ficar aqui um elétron desemparelhado. Então, a gente representa que esse aqui é o novo radical livre. O elétron que veio, o elétron dessa ligação, o par eletrônico aqui, ó, dessa ligação π, um elétron da ligação π veio para cá para fazer essa ligação, para fazer a ligação com o SO4, e o outro elétron, o que, que acontece com ele? Ele fica nesse carbono aqui como sendo um elétron desemparelhado. Então, terminou a iniciação, formação da espécie reativa e incorporação ou reação dessa espécie reativa com uma unidade de monômero. Então, isso é a iniciação. Agora a gente vai ver a segunda etapa, que é a etapa de propagação. Na propagação, a gente vai ter incorporação de N unidades de monômero. Então, sempre o produto da reação anterior, o produto da iniciação, então, que é KSO4, ligação CH2, CH2. Esse aqui é o novo radical livre que vai reagir. Ele vai reagir com N moléculas de monômero. Essa reação ela vai acontecer de que forma? Com cada uma molécula vai entrar de cada vez. Então, vai entrar a primeira molécula, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer esse radical livre, ataca um CH2, o outro CH2 fica radical livre. Esse CH2 que ficou radical livre vai atacar uma outra molécula de monômero, se ligando aqui, e vai ficar o carbono da ponta ser radical livre. Esse radical livre da ponta vai atacar outra unidade de monômero, fazer a mesma coisa. Então, agora vai ser uma reação, que vai ser uma reação em cadeia. E nessa reação em cadeia, o que, que vai se formar? Aqui a gente vai ter, olha só, isso aqui é até esse carbono ali da iniciação. Agora vai entrar N moléculas de monômero. Para entrar N moléculas de monômero, vai entrar, então, aqui CH2, CH2. N moléculas de monômero, elas vão se incorporando, só que tem um detalhe. A última que entrar é sempre a que vai ficar como radical livre. Então, isso aqui vai se repetir N-1 vez. Por que esse -1? Porque o último que entra, ele não é um CH2 normal. Ele é um CH2 radical livre. Porque a extremidade dele, ele não está com a última ligação completa. Então, vocês podem fazer essa representação assim, e vocês podem também fazer isso aqui, ó. Como aqui eu estou botando que esse CH2 está se repetindo N-1, eu posso somar isso aqui, incorporar isso aqui dentro dessa cadeia. Então, eu também posso escrever assim, ó, ou KSO4, CH2, N, CH2. E aqui dizer que esse aqui é radical livre. Então, vocês podem fazer uma representação da reação de propagação de qualquer uma dessas duas maneiras. As duas maneiras estão corretas. Então, essa aqui está certa, essa aqui está certa. O que, que vocês não podem fazer? Eu vou até botar aqui para vocês terem isso bem, na hora que vocês forem estudar, não se enganar, porque às vezes eu vejo os alunos fazendo essa representação, que é a representação errada. Vou escrever aqui, ó. Não fazer. Não fazer isso aqui. Por que não fazer isso? A gente não pode indicar que tem um radical livre dentro da UQR, porque não é verdade. Esse radical livre, elétron desemparelhado, não vai acontecer a cada 2 carbonos ao longo de toda a cadeia. Aí vai ter N radicais livres. Não, não tem N radical livre, tem só um radical livre, que é aquele da extremidade. É a última molécula que entra, ela vai ficar com o último carbono, com o elétron desemparelhado, certo? Então, esse aqui é como não fazer. Esse aqui, não. Os outros dois tá ok. O
ele faz parte do N nessa parte aqui, vai ser uma das moléculas que está adicionada. Mas por que ele não está aqui dentro do QR? Porque ele não é um CH2 como todos os outros da cadeia. Todos os outros da cadeia, eles têm as 4 ligações completas. Ele tem os 2 hidrogênios, uma ligação com o carbono daqui e o outro ligação com outro carbono. Agora, esse último CH2 aqui, ele é um CH2 que tem um elétron desemparelhado. Eu tenho essa molécula aqui, que é o que veio da iniciação, que eu tenho essa molécula aqui que ela tem 2 carbonos. E esse N é um N igual a 100. Aqui, quando eu tenho esses 2 carbonos, eles já vieram até essa parte aqui, veio lá da iniciação. Agora, depois desses 2 carbonos, vai ter mais 100 vezes, vai ter 200 carbonos, 100 vezes, o N é igual a 100, CH2. Esse 100 vezes vai entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 99 vai ter uma incorporação. O 99, que entrou no 99º, ele ficou com radical livre e aí ele ataca o número 100. Então, esse CH2 vai se repetir 99 vezes, por isso que é N-1. E o último que entrar, eu não posso colocar ele junto aqui. Ele está aqui fora como CH2 radical livre, que é o que vai acontecer com ele. E a última etapa é a terminação. Antes da gente falar da terminação, a gente só vai ver algumas coisas que não é revisão, porque na verdade vocês nunca tiveram isso, mas é um capítulo importante aqui, então vou chamar isso aqui de... Vou fazer aqui um adendo. Quando a gente está estudando as reações, a gente estuda reações dos alcenos, como é que os alcenos reagem, como é que os alcinos, como é que os aldeídos, com cada grupo funcional ele tem algumas particularidades em relação à reatividade, e a gente não chega a abordar as reações de radicais livres. Mas agora, então, a gente vai ver algumas reações de radicais livres que vão ser importantes para a gente entender como funciona a terminação. Lembrando, o que é, afinal de contas, um radical livre? Um radical livre, olha só, se eu tenho aqui um R e um R, tem 2 ligados, aqui eu vou ter, digamos, um carbono com carbono, e eu tenho aqui um elétron aqui, um elétron aqui. No momento que a gente tiver uma cisão, que vai ser uma cisão do tipo homolítica, vai ter a formação do radical livre, ó, fica um elétron para esse, um elétron para esse. Agora, a gente pensando no radical livre, o que ele é? Ó? Um carbono radical livre. Então, aqui eu tenho um carbono, ele tem as suas 4 ligações, e ele tinha uma ligação covalente. Ele deixou de ter aquela ligação covalente, e ele passa a ser um carbono que tem ali um elétron desemparelhado. Quantos elétrons, se a gente for pensar em regra de octeto, quantos elétrons a gente atribui que tem esse carbono? Ele tem o octeto completo? Vocês lembram como é que a gente conta quantos elétrons tem? Como é que funciona a regra do octeto? Ligação covalente? Não tem, né? Não tem, porque olha assim, ó, na ligação covalente tem um compartilhamento de elétrons. Então, assim, ó, aqui eu tenho um carbono que ele é radical livre. Esse carbono, ele tem 3 ligações. Então, nessa ligação covalente, nesse compartilhamento de elétrons, aqui eu conto 2 elétrons, mais 2, mais 2. Então, aqui eu tenho 6. E aqui, se eu tivesse ligação covalente, eu ia estar contando o par compartilhado. Então, eu teria 8. Só que nesse caso, deixou de ter o par compartilhado, e aqui eu tenho 7 elétrons. E aí, a gente aprendeu que uma condição de estabilidade é ter a última camada completa, né, ter 8 elétrons na última camada, e como o carbono radical livre ele não tem essa última camada completa, ele é extremamente reativo. E ele é reativo de um jeito muito específico. Ele é um composto que é chamado de eletrofílico. Ele vai reagir em regiões que são ricas em elétrons, porque a tendência dele é ele completar essa ligação e não adianta ele reagir, por exemplo, em uma região que está pobre em elétrons.
Se tem uma região que está pobre em elétrons, como é que ele vai se ligar e vai pegar um elétron para completar o octeto? Então, ele vai ser atraído em regiões que tiver ricas em elétrons. Dentro das reações de radical livre, o que pode acontecer? Pode acontecer um tipo de reação que ela é chamada de combinação. Na combinação funciona assim, ó. Eu tenho um radical livre, então eu tenho um carbono, não interessa o tamanho da cadeia, mas ele tem aqui um hidrogênio, ele tem um hidrogênio e ele tem um elétron desemparelhado. Se nessa mistura que eu tenho esse carbono radical livre, ele entrar em contato com um outro carbono radical livre e acontecer uma colisão que é chamada de colisão efetiva, né? É uma colisão que vai resultar em uma reação química. Tem duas condições para que aconteça uma colisão efetiva. Uma delas é o ângulo ou a geometria da colisão. Ela tem que ser tal que a parte reativa ela vai colidir com a parte reativa da outra molécula naquele espaço que poderia ser, por exemplo, vai ter no espaço do orbital sigma, do orbital pi. Então, a colisão efetiva ela envolve isso. Ela envolve em que posição que precisa ser essa reação, essa colisão para que resulte numa reação. E não só isso, mas também a energia. Vocês lembram que a energia de ativação é uma barreira energética que tem que ser rompida para que aconteça uma reação? Então, em uma energia, essa colisão tem que ser numa energia superior à energia de ativação. Por que, afinal de contas, essa energia de ativação? Aqui eu tenho um elétron desemparelhado e eu tenho um elétron desemparelhado. Então, eu tenho um espaço de orbital que tem carga negativa. E aqui tem carga negativa também. Então, naturalmente, tem uma repulsão entre esses espaços que tem os elétrons. A colisão efetiva quer dizer que ela vai ser uma energia maior para que rompa essa energia de repulsão entre as partes negativas. Então, energia de ativação suficiente para romper essa barreira. A energia de ativação não, a energia da colisão suficiente para vencer a barreira da energia de ativação e num ângulo específico. Então, se tiver uma colisão efetiva entre esse carbono radical livre e esse carbono radical livre, eu tenho aqui um orbital que tem um elétron desemparelhado e eu tenho aqui um orbital com um elétron desemparelhado. Vai acontecer a sobreposição desses orbitais. Então, se eu tenho aqui um carbono que tem um elétron com um orbital com um elétron desemparelhado e aqui o outro carbono com um orbital com um elétron desemparelhado, vai acontecer uma sobreposição desses dois orbitais e vai formar uma ligação covalente entre esses dois carbonos. Então, esse tipo de reação ela é chamada de combinação e vai resultar nisso aqui, ó. Carbono, os dois hidrogênios que ele já tinha, e vai surgir uma ligação covalente juntando os elétrons desemparelhados de cada um desses carbonos, certo? Então, esse tipo de reação é chamada de combinação. Tem um outro tipo de reação de radical livre que é chamado de desproporcionamento. Como é que funciona o desproporcionamento? Aqui eu tenho um carbono, esse carbono tá radical livre, e eu tenho um outro carbono radical livre. Eu estou já desenhando um pedaço maior da molécula. O que pode acontecer nesse desproporcionamento? Se um carbono radical livre entrar em colisão com outro carbono radical livre e os dois estiverem alinhados, os dois vão se juntar e vai formar uma ligação π. Agora, se esse carbono radical livre ele não entrar em colisão com esse carbono radical livre, mas ele entrar em colisão com o hidrogênio, vai acontecer um negócio que é chamado de abstração de prótons. Se a colisão dele for aqui onde tem o hidrogênio, o que vai acontecer? O radical livre, ele faz esse processo. Então aqui, ó, esse radical livre, se ele estiver vindo nesse sentido aqui e não nesse primeiro, e ele entrar em colisão efetiva com esse hidrogênio, ele vai arrancar esse hidrogênio, e aí aqui esse par eletrônico que está sendo compartilhado entre o carbono e o hidrogênio, ele vai vir junto aqui, ó, esse arrancamento sai junto com o hidrogênio, porque não tem como formar aqui uma ligação entre carbono e hidrogênio com um elétron só. Então, vai ser um elétron do radical livre, mais um elétron do hidrogênio, e aí o que vai formar? Esse carbono aqui, ele vai virar isso aqui, ó. Tararã, C.
ele já tinha 2 hidrogênios, ele tinha um hidrogênio aqui, e aqui onde ele tinha um elétron desemparelhado, aqui onde ele tinha esse elétron desemparelhado, como ele vai arrancar o hidrogênio com um elétron junto, vai formar aqui uma ligação. E o que vai acontecer com essa outra parte aqui da cadeia? Bom, eu tenho um carbono e um carbono, lembrando que os carbonos são tetraedros, né? Nesse sentido, não tem nenhuma ligação dupla. Então, aqui vamos fazer o desenho direitinho. Eu tenho aqui vou fazer assim. Esse primeiro carbono, no tetraedro, ele vai ficar aqui com um elétron desemparelhado, e aqui ele vai ficar com um elétron desemparelhado, e aí tem o restante da cadeia. Esse carbono aqui, ele tem os 2 hidrogênios dele. E esse aqui, ele estava ligado aqui, daí a ligação ali, e aí ele sobrou só um hidrogênio. Vamos fazer que aqui é o hidrogênio e aqui o resto da cadeia está para trás. E o que acontece aqui? Eu tenho 2 carbonos que eles têm um elétron desemparelhado. E esses 2 carbonos com um elétron desemparelhado, eles vão vir aqui e vai formar uma ligação dupla. Certo? Então, essa parte da cadeia aqui virou um CH3. Essa parte da cadeia vai acontecer o que com ela? Então, aqui ficou CH3. E essa parte aqui vai ficar o quê? CH2. Não perde esses 2 hidrogênios que tinha aqui. Aqui saiu um hidrogênio, então ele ficou um CH. Só que aqui vai surgir uma ligação dupla entre os 2 e o resto da cadeia. Certo? Gente, dúvidas sobre essas duas propriedades? No caso da combinação, é uma probabilidade de ter um encontro, de ter um choque entre um carbono radical livre com outro carbono radical livre. E aí vai acontecer a junção dos dois e vai formar uma ligação covalente. Só que se esse radical livre, o ângulo dele, imagina que tu está no meio reacional, todas as moléculas em movimento, e aí tem um carbono desemparelhado, lembrando que ele é altamente reativo. Ao invés de ele ter uma colisão com o outro carbono desemparelhado, ele teve uma colisão com esse hidrogênio. Tá valendo? Nessa colisão com o hidrogênio, se tiver energia suficiente para retirar esse hidrogênio, vai acontecer esse processo que é a abstração de hidrogênio ou abstração de próton. Ele vai arrancar o hidrogênio com um elétron e vai formar uma ligação covalente entre esse carbono e esse hidrogênio. E o outro que perdeu o hidrogênio vai ficar com um elétron desemparelhado. Então, é uma questão de probabilidade. Então, não é que assim, mas se ele tivesse colidido aqui, ele não ia reagir? Claro que sim. Daí ia acontecer esse primeiro fenômeno. O que eu estou mostrando é que nem sempre ele vai reagir naquele primeiro, ele pode reagir no segundo. E se ele reagir no segundo, se tiver uma colisão desse carbono radical livre com o segundo carbono, ele vai arrancar o hidrogênio e vai acontecer esse processo de desproporcionamento. Um hidrogênio vem para esse carbono radical livre formando CH3. O outro carbono que perdeu o hidrogênio vai formar uma ligação dupla entre os dois. É uma questão de probabilidade. Pode o hidrogênio entrar em choque ou ter uma colisão, não com o primeiro carbono, mas com o segundo, e a essa colisão ele acabar arrancando o hidrogênio? Pode. E aí vai acontecer isso. Agora a gente vai pensar um pouquinho mais além. Se vocês entenderam como é que funciona essa abstração de hidrogênio, então tem uma colisão e aquele hidrogênio ali ele é arrancado, tem um outro processo, uma outra propriedade de radical livre, que ela é chamada de transferência de cadeia. Como é que funciona essa transferência de cadeia? Ela também funciona por um processo de abstração de próton, mas ela vai acontecer da seguinte maneira. Eu tenho aqui um carbono, que ele tem 2 hidrogênios, e ele tem um radical livre. A gente viu que se eu tenho uma cadeia aqui, se eu tenho aqui essa cadeia, pode acontecer uma colisão efetiva se entrar em choque desse carbono aqui com o carbono radical livre, eles vão se juntar e é uma combinação. Mas
Se esse carbono radical livre pegar no segundo carbono e tiver uma colisão efetiva, ele vai fazer aquela propriedade de radical livre, que é a abstração de hidrogênio. Ele vai arrancar o hidrogênio desse segundo carbono, vai formar ligação dupla, que é o mecanismo de desproporcionamento. Agora, se esse carbono ele arranca o hidrogênio do segundo carbono, ele não pode arrancar o hidrogênio de qualquer carbono da cadeia polimérica? Pode, né? Porque se ele tiver uma colisão com esse, ele arranca, mas se tiver com outro que ele não vai arrancar, vai. E esse processo é chamado de transferência de cadeia. Então, como é que funciona a transferência de cadeia? Aqui eu tenho um hidrogênio em qualquer ponto da cadeia, isso pode acontecer, e esse carbono radical livre, ele vai arrancar aquele hidrogênio. Então, ele vai, né, na colisão efetiva, ele arranca o hidrogênio com um elétron. Espera aí, que eu tenho que usar todas as cores. Para ficar. E olha só, esse elétron aqui vem para cá para formar aquela ligação, e aqui vai ficar um radical livre. E aí, qual é o resultado? Eita. Qual é o resultado desse processo de transferência de cadeia? Esse carbono aqui, vai virar um CH3. E essa parte da cadeia aqui, que eu tinha um CH2 radical livre, ele vai continuar sendo um CH2 radical livre. Esse CH2 continua sendo CH2. Todos os CH2 que tem ali no meio vai continuar sendo CH2, mas aqui no meio da cadeia eu vou ter um carbono radical livre, que pode continuar reagindo depois. Então, ele pode fazer todos os processos. Pode acontecer combinação, pode acontecer desproporcionamento, pode ser transferência de cadeia. Assim como esse vai continuar reagindo, porque ele é um radical livre, tem um elétron desemparelhado nesse carbono, esse aqui também vai. E aí a gente vai ter algumas consequências que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas o importante é vocês entenderem as propriedades de radical livre. Ele pode se combinar com o radical livre ou ele pode arrancar o hidrogênio. Quando ele arranca hidrogênio, ele pode arrancar desse segundo carbono, mas ele também pode arrancar de qualquer carbono que tiver ao longo da cadeia, ao longo da molécula. Certo? Agora, sabendo essas reações de radicais livres, a gente pode continuar aqui na nossa reação. A gente foi até aqui a propagação. Eu vou usar essa parte, assim, essa forma simplificada, certo? Que é KSO4, CH2, CH2N, e aqui a parte do radical livre, CH2, CH2, radical livre, para indicar agora as reações de terminação. Combinação de macroradicais. Nessa combinação de macroradicais, aqui a gente começou com KSO4, CH2, CH2, N, CH2, CH2, radical livre. Esse aqui pode reagir com outro radical livre, vai ser um CH2, radical livre, CH2. Agora só, olhem uma coisa que eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou usar uma outra letra, por quê? Só para indicar que o tamanho dessa cadeia pode ser qualquer um. Pode ser um N igual a 5, pode ser um N igual a 50, e esse aqui, o M, quer dizer, vai reagir com uma outra cadeia polimérica de qualquer tamanho. Pode ser 2, pode ser 20, pode ser 100, tanto faz. Então não tem uma regra, porque se eu colocasse N e N, podia dar uma ideia que uma molécula ela só vai reagir por combinação com uma outra que tiver exatamente o mesmo tamanho, quando na verdade não, né? Então, tamanhos diferentes. E em qualquer momento isso pode acontecer. Então, aqui, agora vai... Tá, então, nessa combinação, esses dois vão se juntar e aí vai formar o quê? KSO4, CH2, CH2N, aqui, CH2, CH2, até essa parte aqui, a gente tinha aquele radical livre do primeiro, vai se juntar, então, uma colisão efetiva entre esse aqui com esse aqui. Então, esse e esse aqui vão se juntar e vão formar uma ligação covalente
Eu vou escrever ela... Não, não vou escrever em verde. Em preto. Senão vocês vão se confundir. Formou aquela ligação ali. Então, continuando aqui, CH2, CH2, e agora vem a parte da UQR. Certo? Então, esse é um primeiro processo, que é o processo de combinação de macro-radicais. Assim como acontece essa combinação de macro-radicais, também pode acontecer uma combinação com um radical iniciador. Com aquela parte inicial. Então, se eu estou indo, está acontecendo um crescimento de cadeia, tem um determinado tamanho essa cadeia, assim, principalmente no início, que eu ainda vou ter um pouco de radical iniciador, pode acontecer isso aqui, ó. Esse aqui reage com CH2, radical livre, CH2. Não chega a ter uma polimerização dessa parte aqui. E aí vai juntar os dois aqui. N, agora vem o CH2, CH2, e vai juntar na parte do iniciador, né, da iniciação, que é CH2, CH2, O4, SK. Poderia reagir não com CH2, CH2, O4, SK, mas assim, só com aquele da iniciação do persulfato? Poderia. Pode ser que com só com KSO4, radical livre, ou então com essa parte aqui que é do radical do iniciador. Então, da mesma maneira, é uma combinação. Esse elétron aqui com esse elétron aqui vão se juntar e vai formar a ligação covalente. O que é importante aqui, gente, é vocês cuidarem do equacionamento. Vocês estão escrevendo uma reação química, ela sempre tem que estar balanceada. Sempre. Então, aqui, se eu tenho um N nessa parte, mais CH2, CH2, mais CH2, CH2 e mais um M, só é tudo igual, eu não posso botar M mais N mais 2? Pode. Agora não tem mais radical livre, eu posso juntar tudo numa UQR só. Eu só não faço isso porque às vezes quando começa aqueles índices ali, N mais M mais 2, tem gente que se confunde. Então, quem já assim, não, eu entendo melhor, eu quero economizar minhas canetas e meu braço, não sei o que, eu vou escrever N mais M mais 2, porque é igual, não tem problema, só que tem que estar tudo certo. Não vai escrever N mais M mais 1, porque daí tá errado. Certo? Ou se fizer assim, que daí eu faço assim, para que daí todo mundo entende. Se eu tivesse colocado N mais M mais 2, alguns iam entender, outros não, e assim todo mundo entende, e vocês escolhem um jeito que para vocês conseguem entender melhor como representar essa reação. Então agora vamos para um outro processo de terminação, que é o desproporcionamento. A primeira reação, né? CH2, CH2, radical livre, vai reagir com um outro radical livre de uma cadeia polimérica de qualquer tamanho. E aí o que vai acontecer aqui? Esse radical livre aqui vai atacar esse segundo carbono e vai arrancar um hidrogênio. E aí com isso, a gente vai ter a formação de duas cadeias poliméricas. Uma delas vai ser insaturada e a outra vai ser insaturada naquela extremidade, né? Agora, como formou aqui uma ligação dupla, o que pode acontecer? Primeiro, sempre que a gente diz assim, aconteceu, a gente está falando de processo de terminação. Por que essas reações que eu estou mostrando são reações de terminação? Porque eu vou ter a formação de uma cadeia polimérica. Aqui não tem nenhum carbono com um elétron desemparelhado. Isso aqui é uma cadeia polimérica. Essa parte aqui, aquele final da propagação, não são cadeias poliméricas, são macro-radicais ou radical polimérico, ou então cadeia em crescimento. A gente pode chamar qualquer um desses nomes, mas eu não posso chamar de polímero, porque ele não está terminado, ele é reativo, ele tem a reatividade radical livre ainda. Então, se formou uma cadeia polimérica, como esse caso, a gente classifica isso como sendo uma reação de terminação. Então, aqui formou uma cadeia polimérica. Nesse caso aqui, combinação com radical iniciador, formou uma cadeia polimérica.
No caso do desproporcionamento, formou duas cadeias poliméricas. Então, esse radical iniciador, essa cadeia em crescimento, que entrou em colisão com uma outra cadeia em crescimento, essa aqui gerou um polímero, e essa outra cadeia em crescimento gerou um outro polímero. Esse polímero aqui termina com CH2CH3, e esse aqui termina com CH2 duplo CH, e aí tem o resto da cadeia, mas são reações de terminação. Uma coisa importante, vocês estão vendo que formou uma ligação dupla. Se formou uma ligação dupla, significa que essa aqui, que é uma cadeia polimérica, porque não tem nenhum carbono com elétron desemparelhado, ela pode ser atacada por um outro radical livre, por uma cadeia em crescimento, e ele pode começar a polimerizar. Então, ela é terminada, mas ela também é reativa. Ela pode reagir com um outro radical livre, e aí vai acontecer todo aquele processo que a gente viu lá na reação de iniciação, de propagação. Então, adiciona aqui, o outro vai ficar radical livre, pode adicionar um outro monômero. Então, isso é um processo que pode acontecer com essa cadeia aqui. O outro mecanismo é de transferência de cadeia. Aí agora vai complicar um pouquinho, até então tá suave, porque vai ficar um negócio meio grande aqui. Tá, vamos lá. Um radical polimérico, então uma cadeia em crescimento. O que eu vou fazer aqui, assim, só para facilitar, como vai ficar meio confuso, eu vou colocar outra cadeia numa outra cor, só para a gente enxergar bem o que vai acontecer com cada uma das cadeias. Então, ele vai reagir com, agora não é um radical livre, é uma cadeia em crescimento. Então, agora não é uma cadeia em crescimento, vai ser uma cadeia polimérica. Então, ele vai reagir com uma cadeia polimérica. Essa cadeia polimérica ela vai ser assim, ó. Digamos que tenha acontecido algum processo de combinação, gerou uma cadeia polimérica que tem as duas extremidades com um KSO4, e aí eu coloquei essas letras diferentes por quê? Primeiro, eu quero indicar que é uma cadeia polimérica que tem um determinado tamanho, um tamanho N de repetições da UQR, ela vai reagir com uma outra cadeia polimérica em qualquer parte. Então, esse M pode ser, inclusive, zero. E é logo no início da cadeia eu tenho esse CH2, pode ser um M igual a 5, igual a 50, igual a qualquer número. Aí vai ter os dois carbonos, que vai ser a parte que vai ser atacada. E tem uma continuação de cadeia de qualquer tamanho também. Então, esse M e esse O é para não ficar indicado que é no meio da cadeia que essa reação vai acontecer ou que tem uma posição específica. Pode ser em qualquer ponto da cadeia. E aí o que vai acontecer é o quê? Esse radical livre, ele vai arrancar um hidrogênio daqui. E no momento que ele arrancar o hidrogênio, o que vai acontecer? Agora vamos representar aqui. Essa parte da cadeia vai ficar KSO4, CH2, CH2, N, CH2, CH3, porque ele roubou um hidrogênio. Mas a segunda parte da cadeia, que era uma cadeia polimérica, ela vai passar a ser um radical livre. Então, aqui o tamanho que era inicial, que a gente não sabe, não tem como saber, vai virar um CH, CH2, e aqui a gente tem um radical livre, CH2, CH2, O, O4SK. Certo? Então, vocês viram que aqui a gente tinha um radical livre atacando uma cadeia polimérica, abstraiu, retirou, sequestrou o hidrogênio. Esse aqui que sequestrou o hidrogênio, ele ficou como CH3. Agora, isso aqui é um polímero, não é mais cadeia em crescimento. E esse aqui, que era um polímero, passou a ser um radical livre, passou a ser uma cadeia em crescimento. Agora que ele tem um radical livre aqui nessa ponta, qualquer ponto da cadeia, ele pode reagir com o monômero e começar a ter CH2, 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 pode ter um crescimento de cadeia, né, lateralmente. O que agora a gente vai falar assim, sobre esses processos? Tem um mecanismo de terminação que é um mecanismo controlado, mas todos esses processos que são
esses processos aqui, eles são espontâneos. Significa o quê? Que eles vão acontecer. E é totalmente estatístico qual vai acontecer, em que momento e qual a quantidade. Não tem uma regra e a gente não consegue evitar. Quando a gente faz uma reação de polimerização radicalar, logo no início a gente está fazendo reação de polimerização, já pode ir acontecendo a combinação de alguns macro-radicais com o radical iniciador. Tá, mas aí a reação para? Não, porque daí pode acontecer uma transferência de cadeia. Então, aquilo que era uma cadeia pequena que estava terminada, de repente pode perder um hidrogênio e ela vai voltar a reagir de novo, certo? Então são processos espontâneos, a gente não consegue controlar. Ah, eu quero que aconteça só a combinação. Esquece, vai acontecer combinação, desproporcionamento e transferência de cadeia. Então a gente não consegue controlar, eles vão ocorrer espontaneamente e a gente vai ter uma consequência disso. Qual é a consequência desses mecanismos de terminação espontânea? A gente vai ter uma mistura heterogênea em relação à massa molar. A gente vai ter cadeias pequenas, médias, grandes, gigantes, muito grandes. Imaginem isso aqui, ó. A gente está vendo aqui que o método de terminação é o método de combinação. Olha só na combinação. Se eu tiver esse N muito grande e ele tiver uma colisão efetiva com outra cadeia em crescimento que tem M muito grande, a gente vai ter aqui uma cadeia enorme sendo formada, certo? Agora, se ele reagir não com uma outra radical livre polimérico, mas reagir com uma coisa assim pequenininha, ele já vai formar uma cadeia menor. Então, o que, que pode acontecer? A gente vai ter uma mistura de cadeias que vão ser cadeias pequenas, junto com cadeias médias, com cadeias muito, muito grandes. Então, vai ser totalmente heterogêneo em relação à massa molar. Então, essa é uma consequência desses mecanismos de terminação espontânea. E uma outra consequência que está relacionada com o mecanismo de transferência de cadeia, esse mecanismo de transferência de cadeia, ele traz uma consequência que são as ramificações. Se não acontecesse transferência de cadeia, o crescimento de cadeia seria apenas linear. Se não tivesse acontecido esse mecanismo de transferência, olha só, olhando aqui esse modelo, essa primeira reação aqui, ó, a gente tem uma cadeia que está aqui totalmente linear, aí parou, esse aqui vai começar a reagir de novo, mas sempre assim, no mesmo sentido. Como acontece o mecanismo de transferência de cadeia, aqui eu tenho um carbono no meio, que no meio quer dizer assim, não é nas extremidades, não quer dizer ponto central. No meio dessa cadeia eu vou ter um carbono ali reativo e ele vai começar a reagir nesse sentido aqui, ó. Então eu tenho uma parte de cadeia polimérica para cá, uma parte para cá, e aí vai começar uma parte para cima. Como é que vai ficar essas ramificações? Só para vocês entenderem, eu vou tentar fazer aqui na forma de um esquema. O que seria uma ramificação? Eu tenho um crescimento de cadeia que ele está todo linear. De repente vem um radical livre e arranca um hidrogênio e deixa aqui, nessa posição aqui, ó, um radical livre. O que pode acontecer naquela posição ali que ficou radical livre? Como ele é radical livre, ele é reativo, não é estável, ele pode aqui fazer qualquer um dos mecanismos das reações que a gente viu. Pode começar a polimerizar, reagir com o monômero, e aí vai começar a crescer a cadeia assim. Só que durante o processo, e se perder mais um hidrogênio aqui, o que vai acontecer? Vai formar aqui um radical livre. Enquanto ele está reagindo ali, enquanto ele está reagindo para cá, enquanto ele está reagindo, ele pode começar aqui, ó. Tá, mas e se perder um hidrogênio aqui? Deu uma colisão efetiva, o radical livre veio e arrancou um hidrogênio nessa posição. O que pode acontecer? Certo? Então, essa transferência de cadeia, ela tem como consequência a formação de ramificações. Então, uma cadeia de um processo de polimerização radicalar vai ser ramificado em função da transferência de cadeia.
polietileno de baixa densidade. Quando a gente compra um pacote de, sei lá, refrigerante, que vem aquele filme plástico, que é aquele plástico termoencolhível, aquilo ali é polietileno de baixa densidade, ele tem a cadeia ramificada. Esse mesmo polietileno de baixa densidade, ele é usado para fazer filme na agricultura. Não sei se vocês já viram que tem algumas culturas, principalmente de coisas mais delicadas, como hortaliça, morango, em alguns lugares até em casa, tem gente que faz uma cobertura de filme plástico para evitar assim, ó, que tenha, por exemplo, uma chuva possa acabar danificando aquilo ali, ou pássaros, animais, acaba pegando, daí tu faz uma cobertura com plástico. Aquilo ali é polietileno de baixa densidade. O que vai ser definitivo? E é a única coisa, a única parte que a gente consegue controlar. Então, todas essas que eu mostrei até esse momento são reações espontâneas, processos espontâneos de terminação. O que não é espontâneo é o último mecanismo que a gente vai ver, que é o mecanismo com o uso de terminadores. Peraí, deixa eu só alinhar aqui para ficar bonitinho, porque senão eu estou aqui. Mais um ver. Com terminadores. A ideia de adicionar um terminador é qual? Peraí. Com terminadores é assim, ó. Uma reação de poliadição, ela vai ter esses mecanismos de terminação espontânea, só que não é uma reação que termina, ela vai continuar. Então, mesmo acontecendo a formação de cadeia, um outro radical livre pode atacar ali, um outro ali. Mas e se todos os radicais livres sofrerem reações de combinação, que daí eles se tornam inativos? Aí ele ia parar, né? Sim, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, não vai acontecer de todos os radicais livres ficarem inativos por combinação. Então, essa reação ela vai continuar até o momento que daqui a pouco esse polímero ele fica com uma massa molar tão elevada que ele não tem mais mobilidade. Ele solidifica e não tem mais como ter uma colisão de um radical livre com a outra parte de uma cadeia e abstrair hidrogênio e continuar reagindo. Ele para de reagir por falta de mobilidade. Mas se a gente quer fazer um polímero que a gente não quer levar nesse ponto que a massa molar fica tão alta que ele para de reagir, eu quero controlar. Não, eu quero parar essa reação quando a massa molar média chegar em mais ou menos 200 gramas por mol, ou 200 mil gramas por mol, ou 50 mil gramas por mol. Eu defino qual é o instante que eu quero parar essa reação. Tem uma forma de parar essa reação que é desativando os radicais livres. E essa desativação, ela se baseia na formação de um radical livre estável, um radical livre que não vai mais reagir. Então, a gente tem dois terminadores principais que são usados para esse tipo de reação de terminação. Um deles é oxigênio e a outra é benzoquinona. Então, esse aqui é um radical livre estável. A reação para no momento que forma esse radical livre aqui. E o outro, que é com a benzoquinona, é assim, ó. Tá? E esse aqui também é um radical livre, certo? Estável. Então, no momento que forma esses dois radicais livres aqui, que são radicais livres estáveis, ó, e esse aqui também, essa reação para. E aí é o momento assim, se eu quero controlar a reação para, né, agora eu não quero mais que cresça massa molar, eu quero parar a reação de polimerização e os processos de terminação, a gente adiciona. No caso do oxigênio, como é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente abrir o reator e continuar agitando. Tipo assim, se tu está fazendo toda a reação de polimerização, a gente não quer que reaja com oxigênio, porque o oxigênio desativa os radicais livres. Então, eu tenho que fazer o processo sem oxigênio. Mas aí, quando eu quero parar a reação, é só abrir o reator, continuar a agitação para ter a incorporação de oxigênio, e aí vai desativar todos os radicais livres. Ou então, fazer um bombeamento, né? Fazer uma injeção do gás, injetar o gás, o oxigênio, e ficar borbulhando aquele gás ali no meio reacional, para que ele reaja com os radicais livres, desativando eles.
Essa propriedade aqui do oxigênio de reagir na forma, né, de ser um terminador, exige que numa reação de poliadição, a gente sempre tem que cuidar para não ter oxigênio, para que não aconteça essa desativação. E a benzoquinona é um reagente, né? Um reagente é um pozinho, tu pode fazer uma solução dele, tu pode jogar ele líquido ali dentro, e aí a benzoquinona tu adiciona, e aí faz o processo de agitação, e aí vai acontecer da mesma coisa, vai capturar os radicais livres e vai terminar. E esse é o único processo espontâneo de terminação. Certo? Aqui só para vocês, né? Tem gente que é curioso de saber, mas como é que esse negócio aqui virou aqui, né? Vem aqui do radical livre, se liga aqui com o oxigênio com o elétron daqui, o outro elétron aqui vem para cá, vem um da dupla para cá, o outro para cá, e aqui vem um para cá e o outro fica aqui no oxigênio. Então é uma dança das cadeiras ali com os elétrons, e aí forma esse radical livre que é estável. Vamos lá, a gente viu iniciadores, a gente viu as etapas, então eu mostrei para vocês iniciação, propagação e terminação. A gente viu terminadores, então oxigênio, benzoquinona, vai formar um radical livre estável, e aí por isso que vai desativar os radicais livres e vai parar a reação. As características do polímero, então eu falei, a massa molar vai ser heterogênea, eu vou ter cadeias de tamanhos diferentes. Além disso, ele vai ser ramificado e ele vai ser uma coisa que eu vou anotar e eu quero que vocês anotem, porque vai ser uma característica muito importante em relação aos outros. Porque, dado o avançado da hora, e vocês estão aí meio. Eu acho que já está meio bugado o cérebro essa hora, não tem mais como. Eu vou escrever uma coisa aqui e aí eu quero que vocês se lembrem disso para a gente, na semana que vem, na nossa aula, a gente começar nesse ponto aqui, assim, ó, em relação às características, vocês vão anotar, ele é sem orientação. Então, vocês só vão nas características agora guardar isso. Massa molar heterogênea, né, diferentes tamanhos de cadeia, ramificado, sem orientação. Na próxima semana, a gente vai falar de mecanismo catiônico, e aí eles são com orientação. Então, como eu vou ter que explicar nos próximos mecanismos o que é orientação, eu não vou explicar agora, a gente vai pular essa parte, mas é importante que vocês tenham nas anotações as características. É sem orientação. E no caso de exemplos, ali o Fernando perguntou, né, e eu falei do polietileno de baixa densidade, mas mesmo o EVA. Então, o EVA que vocês conhecem, que é aquele EVA dos tatame, dos tapetes, aqueles tapetes de criança, daquelas croque, tem um chinelo ou entressola, sola de EVA, então tem vários tênis hoje, que são tênis esportivos, que a sola dele é uma sola leve, que é feita com EVA. Eles são feitos pelo mecanismo radicalar e eles são polímeros, que têm todas essas características. Eles são sem orientação, eles são heterogêneos em relação à massa molar e eles são ramificados.